Bem-vindos ao nosso canal, Além dos Sentidos. Vamos nos aprofundar em uma fascinante exploração sobre os deuses que veneramos, como o Deus do judaísmo e do cristianismo, que refletem nossas próprias emoções, medos e aspirações. O que aconteceria se eu dissesse que, em muitas tradições religiosas, a divindade foi moldada à imagem do ser humano? Desde a compaixão até a ira, os deuses frequentemente carregam em seus atributos as marcas de nossas experiências. A ideia de que muitos deuses têm uma conotação antropocêntrica é fascinante e pode ser explorada de várias perspectivas. Um dos aspectos mais intrigantes dessa narrativa é a prevalência de uma abordagem antropocêntrica. A projeção psicológica da divindade, a ideia de que os deuses podem ser projeções dos medos, esperanças e aspirações humanas. Nesse contexto, o ser humano se ergue como o centro da criação, e a divindade, por sua vez, toma forma por meio de nossas próprias experiências, emoções e aspirações. Mas não é só isso. Também examinaremos como essa visão antropocêntrica influenciou nossa relação com o mundo ao nosso redor e como algumas culturas estão reavaliando essa conexão. Pode ser que, em vez de sermos os senhores da criação, devêssemos ser seus guardiães? Fiquem conosco enquanto desvendamos essas perguntas e muitas mais. Vamos começar! A projeção humana no divino. O antropocentrismo é a crença de que o ser humano é o centro do universo e que tudo o que existe tem valor em função de sua relação conosco. No contexto da divindade, isso se traduz na concepção de deuses que refletem características humanas. Em diversas culturas e religiões, encontramos divindades que demonstram emoções. Isso levanta uma questão fundamental. O divino veste trajes humanos porque realmente é assim ou porque projetamos nossas próprias experiências nele? Desde tempos imemoriais, os deuses têm sido descritos com atributos que ressoam com a humanidade: a justiça, o amor, a ira e a compaixão. Não é o Deus judeu-cristão um exemplo perfeito disso? Um ser que ouve, que responde, que se preocupa profundamente com o destino de suas criaturas. O divino veste roupas humanas. Ao contemplar essa imagem, nos deparamos com a pergunta fundamental: por que é tão essencial que o divino vista roupas humanas? A resposta pode estar em nosso desejo inato de conectar, de entender e de encontrar sentido em um universo que muitas vezes parece esmagador. Os deuses costumam ser descritos com atributos humanos, o que facilita a conexão entre o divino e o humano. Por exemplo, na mitologia grega, deuses como Zeus e Afrodite exibem ciúmes, amor e vingança, refletindo assim experiências humanas. Em religiões como o cristianismo e o judaísmo, Deus é apresentado como um ser pessoal que ouve e responde às orações, que se preocupa com o bem-estar humano. Essa visão promove a ideia de que os humanos podem estabelecer uma relação íntima com o divino. As divindades costumam encarnar valores que são importantes para sociedades que as veneram, como a justiça, a compaixão e a sabedoria. Isso sugere que os deuses são, em muitos casos, projeções dos ideais e das aspirações humanas. As histórias e mitos sobre deuses muitas vezes abordam dilemas humanos universais, como o amor, a morte e a moralidade, permitindo que as pessoas se identifiquem com essas figuras divinas. As narrativas sagradas frequentemente giram em torno da experiência humana. Os relatos de criação, salvação e juízo são narrativas que refletem os dilemas, aspirações e moralidades da humanidade. Isso reforça a ideia de que o propósito da existência, ao menos nessas tradições, está relacionado ao bem-estar e ao destino do ser humano. A concepção antropocêntrica. A concepção antropocêntrica dos deuses pode ter profundas implicações éticas. Se o ser humano é o centro do universo, a natureza e outros seres vivos podem ser vistos como meros recursos. Isso levou a debates sobre a ética ambiental e a necessidade de reconsiderar nossa relação com o mundo natural, especialmente em contextos onde a religião influencia a visão do ambiente. A visão antropocêntrica das religiões abraâmicas tem influenciado o tratamento em relação ao meio ambiente e como se compara a visões mais ecocêntricas ou biocêntricas. Ao comparar abordagens antropocêntricas e biocêntricas em diferentes culturas, podemos observar como algumas culturas indígenas, como as orientais, priorizam a interconexão da vida em detrimento da abordagem centrada no humano do monoteísmo. Cosmovisões indígenas e filosofias orientais. Em algumas cosmovisões indígenas ou filosofias orientais, pode-se enfatizar a interconexão de todas as formas de vida, sugerindo uma abordagem mais biocêntrica que se concentra na vida. Essa perspectiva sustenta que todos os seres vivos têm um valor intrínseco e merecem consideração moral, independentemente de sua utilidade para os humanos.
Isso implica que não apenas os humanos, mas também os animais, plantas e outros organismos têm direitos e um lugar moral no mundo. Além disso, essas visões frequentemente se concentram em um enfoque ecocêntrico, que vai um passo além da anterior, defendendo uma visão mais holística que considera não apenas os seres vivos individuais, mas também os ecossistemas e as inter-relações entre as diferentes formas de vida. Esse enfoque enfatiza a importância da saúde e do equilíbrio do sistema ecológico como um todo, sugerindo que os seres humanos são apenas uma parte de um todo maior e que devem agir em harmonia com a natureza. Panpsiquismo e a consciência universal. Além do antropocentrismo e do biocentrismo, uma visão ainda mais abrangente surge com o panpsiquismo. Essa teoria sugere que a consciência está presente em todos os níveis da natureza, não apenas nos seres humanos e nos animais, mas também nas plantas, nos minerais e até em sistemas inteiros. Os enfoques biocêntricos e ecocêntricos podem estar associados à ideia de panpsiquismo, embora de maneira indireta. Como vimos no programa sobre o panpsiquismo, e se você ainda não viu, recomendo que o assista. O panpsiquismo é a crença de que a consciência ou a experiência mental está presente em todos os níveis da natureza, não apenas nos seres humanos ou em certos animais, mas em todos os seres vivos, e até mesmo em entidades não vivas. Essa perspectiva sugere que tudo possui algum tipo de experiência ou consciência, mesmo que em um grau diferente. Outro aspecto de grande relevância é a relação entre a divindade e a criação do universo a partir de uma perspectiva antropocêntrica e suas implicações filosóficas e teológicas. Antropocentrismo e ética. Somos senhores ou guardiães da criação. O antropocentrismo é a crença de que o ser humano ocupa o centro do universo e que tudo ao redor existe em função dele. Esse conceito moldou a relação das religiões com o mundo natural, influenciando a forma como tratamos a natureza. Nas religiões abraâmicas, o relato da criação é profundamente antropocêntrico. No Gênesis, por exemplo, Deus cria o mundo em 6 dias e culmina com a criação do ser humano à sua imagem e semelhança, concedendo-lhe domínio sobre toda a terra. Gênesis 1:26-28. Essa visão coloca o ser humano como o centro da criação, um ser privilegiado com uma relação especial com o divino. A criação do universo, sob essa perspectiva, não é apenas um ato da vontade divina, mas uma manifestação do plano de Deus para a humanidade. O mundo físico existe em função da vida e das necessidades humanas. Esta concepção antropocêntrica reforça uma ideia hierárquica do cosmos, onde os seres humanos ocupam um nível mais alto sob Deus, com o resto da criação, animais, plantas, minerais subordinados a eles. As narrativas bíblicas não apenas promovem essa visão, mas também dão sentido às questões existenciais dos seres humanos sobre seu propósito no universo. Essa visão da criação tem profundas implicações filosóficas. Um dos problemas filosóficos que surge é a questão do finalismo ou teleologia. Se o universo foi criado com o fim de servir ao ser humano, então tudo o que acontece tem um propósito orientado para ele. Isso implica que cada evento no cosmos, desde os ciclos naturais até as catástrofes, tem um significado no plano divino, relacionado de alguma maneira com a humanidade. Isso, no entanto, levanta questões sobre liberdade e determinismo. Se tudo está orientado para um fim divino pré-estabelecido, qual é a margem de liberdade que os seres humanos têm em suas ações? Outra implicação filosófica do antropocentrismo é o problema do mal. Se o universo foi criado para o ser humano e está sob o controle de um Deus benevolente, como se explica a existência do sofrimento, da injustiça e do mal no mundo? Essa questão tem sido objeto de reflexão desde os tempos da Teodiceia clássica, com filósofos como Santo Agostinho e Leibniz argumentando que o mal é um produto da liberdade humana, enquanto outros questionaram a coerência de um mundo projetado para o bem-estar. No entanto, esta perspectiva também tem sido questionada. Alguns teólogos modernos e movimentos dentro da ecoteologia sustentam que a visão antropocêntrica da criação levou a um abuso do meio ambiente e a uma visão instrumentalista da natureza. Se o mundo foi criado apenas para satisfazer as necessidades humanas, então não há razão para preservar os ecossistemas ou proteger as espécies. Esta crítica levou a uma reavaliação da relação entre o ser humano, Deus e a criação, sugerindo que, em vez de ter domínio sobre a natureza, os seres humanos deveriam agir como guardiões do planeta, cuidando da criação de Deus como um bem sagrado. A concepção antropocêntrica da criação do universo, com suas raízes profundas nas tradições religiosas abraâmicas, proporcionou à humanidade um sentido de propósito e uma conexão especial com o divino. No entanto, também tem sido alvo de críticas, especialmente em contextos filosóficos e teológicos que promovem uma visão mais holística do cosmos. À medida que as preocupações sobre a crise ambiental e a necessidade de uma ética global crescem, as implicações do antropocentrismo devem ser reavaliadas. Talvez, em vez de nos vermos como senhores da criação,
possamos aprender a nos ver como co-criadores e guardiões, colaborando com o divino para preservar e respeitar o mundo que compartilhamos com outras formas de vida. Essa transição de uma abordagem antropocêntrica para uma mais inclusiva pode ser a chave para encontrar novas formas de nos relacionarmos com o universo e com o mistério divino que o permeia. Deus pessoal versus Deus impessoal. O conceito de um Deus pessoal é central em muitas religiões monoteístas, particularmente no cristianismo. Um Deus pessoal é uma divindade com a qual os seres humanos podem estabelecer uma relação direta, consciente e pessoal. Este Deus não apenas tem a capacidade de ouvir e responder às orações dos indivíduos, mas também atua na história humana, intervindo em momentos cruciais e preocupando-se com o bem-estar de seus seguidores. No cristianismo, essa ideia está claramente representada na figura de Deus como Pai, que cuida de seus filhos e tem um interesse ativo em suas vidas. A doutrina cristã ensina que Deus é um ser pessoal, onipotente e onisciente, que busca uma relação íntima com os seres humanos. Essa relação se manifesta através da oração, dos sacramentos e, de maneira suprema, na encarnação de Jesus Cristo, que é visto como a expressão mais tangível da conexão pessoal de Deus com a humanidade. Nesse sentido, Deus não é apenas um criador distante, mas um ser que compartilha o sofrimento e as alegrias humanas, demonstrando amor, justiça e misericórdia. Sob uma perspectiva teológica, esse Deus pessoal também tem características definidas, como vontade, emoções, amor, ira, compaixão, e uma identidade individual com a qual as pessoas podem se relacionar e se comunicar. No cristianismo, Deus é transcendental, mas também imanente, o que significa que, embora esteja acima do universo, também está presente dentro dele, na vida das pessoas. O Tão não julga, não responde a orações nem intervém nos assuntos humanos. Em vez disso, os seguidores do taoísmo buscam viver em harmonia com o Tão, compreendendo sua natureza e fluindo com seus ritmos. Nesse sentido, o objetivo da vida não é agradar a uma divindade ou seguir seus mandamentos, mas alinhar-se com o fluxo natural do universo, que é visto como intrinsecamente equilibrado e sábio. Do ponto de vista filosófico, o Tão representa uma visão do mundo onde o universo é um sistema fechado de interações e transformações constantes. Nesse sistema, os seres humanos não ocupam um lugar especial, como ocorre nas religiões com deuses pessoais, mas são simplesmente mais uma parte do grande ciclo natural da existência. A comparação entre um Deus pessoal e uma divindade impessoal revela profundas diferenças na forma como as religiões interpretam a relação entre os seres humanos e o sagrado. Sob uma perspectiva filosófica, o Deus pessoal introduz uma visão teísta do universo, na qual um ser superior tem controle e autoridade sobre a criação. Isso leva a uma cosmologia hierárquica, onde Deus se posiciona no topo e os seres humanos buscam viver de acordo com sua vontade. Além disso, nessa concepção, a história tem um sentido de propósito e direção, uma vez que Deus atua no mundo para guiar a humanidade em direção ao seu destino final. Em contraste, a divindade impessoal do taoísmo e outras religiões similares oferece uma visão mais panteísta ou panenteísta do cosmos, na qual o divino está presente em todas as coisas, mas não possui uma identidade ou personalidade definida. Aqui, não há intervenção divina nos assuntos humanos. Em vez de uma narrativa teleológica, o universo simplesmente existe em um estado contínuo de transformação e equilíbrio. Implicações para a espiritualidade. Sob uma perspectiva teológica, a diferença entre um Deus pessoal e uma divindade impessoal tem profundas implicações para a espiritualidade individual. Nas religiões com um Deus pessoal, os crentes costumam sentir uma maior intimidade e proximidade com o divino. Deus ouve seus problemas, responde às suas orações e atua como uma fonte de conforto e orientação. A moralidade, nesse contexto, está profundamente ligada às expectativas e mandamentos divinos, gerando um sentido de responsabilidade e obediência em relação a um ser supremo. Por outro lado, em religiões com uma divindade impessoal, a espiritualidade tende a se concentrar no autoconhecimento e na harmonização com o universo. Os seguidores não buscam agradar a uma divindade, mas entender as leis cósmicas que governam o mundo e aprender a viver em harmonia com elas. A moralidade nesses sistemas não surge de mandamentos divinos, mas de uma compreensão dos ritmos e equilíbrios naturais. Na vida cotidiana, essas diferenças também influenciam a maneira como os indivíduos vivenciam sua fé. Para um cristão, por exemplo, a vida pode ser marcada por momentos de comunicação íntima com Deus por meio da oração, esperando respostas e orientação em momentos de dificuldade. O sofrimento e as provações são vistos como parte do plano divino, com um propósito que pode não ser imediatamente claro, mas é guiado por um ser amoroso. Em contraste, para um taoísta, o foco não é receber respostas divinas, mas aprender a fluir com as circunstâncias da vida sem resistência. O sofrimento não faz parte de um plano divino,
mas simplesmente uma manifestação dos ciclos naturais da existência. O taoísta busca aceitar a realidade como ela é, entendendo que equilíbrio e mudança são inevitáveis. Assim, a distinção entre um Deus pessoal e uma divindade impessoal ressalta a diversidade na maneira como as culturas e religiões interpretam o sagrado. Enquanto em religiões monoteístas como o cristianismo Deus é percebido como um ser com o qual os humanos podem ter um relacionamento íntimo e direto, em religiões como o taoísmo, a divindade se manifesta como uma força impessoal que abrange e sustenta o cosmos, mas sem intervir na vida individual. Ambas as visões oferecem caminhos ricos e significativos para que os indivíduos entendam seu lugar no universo, mas partem de suposições radicalmente diferentes sobre a natureza do divino e sua relação com a humanidade. Em última análise, essas diferenças refletem não apenas variações culturais, mas também as diferentes maneiras pelas quais os seres humanos buscam significado e propósito em um mundo que muitas vezes parece cheio de mistério e maravilhas. E assim chegamos ao fim desta fascinante jornada pela relação entre a humanidade e o divino. Exploramos como a concepção antropocêntrica dos deuses não apenas reflete nossas emoções e aspirações, mas também moldou nossa ética e nosso tratamento do mundo natural. Entender essas diferenças na forma como conceituamos o sagrado pode enriquecer nosso diálogo interreligioso e nos ajudar a construir pontes entre diferentes tradições espirituais, promovendo maior respeito e compreensão no contexto de nossa coexistência neste vasto e surpreendente universo. Vimos que enquanto algumas tradições nos colocam no centro do universo, outras nos convidam a reconsiderar nosso papel como guardiões da criação. Talvez, nesta era de crise ambiental, seja hora de adotar uma perspectiva mais inclusiva que reconheça o valor intrínseco de todas as formas de vida. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para que possamos continuar explorando esses tópicos profundos e provocativos juntos. Deixe seus comentários e compartilhe suas ideias sobre como você vê seu relacionamento com o divino e o mundo ao seu redor. Até a próxima!